2, versículo 25, vai dizer assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Quem nos fez essa promessa? Jesus. E Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Toda promessa tem um sinal. E todo sinal de Deus é porque tem uma promessa. Seja esse sinal na nossa própria carne, seja esse sinal nos céus, mas sempre tem um sinal. Às vezes o sinal vem antes da promessa, às vezes o sinal vem durante a promessa, e às vezes o sinal fica depois da promessa. Deus, Ele é um Deus de promessas, mas Ele não é simplesmente aquele que promete. Ele é aquele que é fiel e cumpre a sua promessa. Mas Deus, Ele sabe que nós somos seres humanos e que nós somos falhos. E que muitas vezes, mesmo Deus falando, a gente duvida. Deus, Ele prometeu. Mas a gente sabendo que é Deus, a gente pede uma confirmação. Nós somos assim. Mas nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. É por isso que estamos aqui. E Ele sabe disso. Ele sabe como nós somos. É por isso que sempre quando Ele dá uma promessa, Ele mostra um sinal. Glória a Deus, aleluia. Para que o homem saiba, verdadeiramente, através daquele sinal, que Deus é com ele. Deus, Ele fez uma promessa para Adão. Dar-lhe-ei uma ajudadora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja É o nome do forte, Senhor. meu Pai. Obrigado, Jesus. E o sinal para Adão foi feito durante a construção da promessa. É verdade. Foi colocado no profundo sono, como todos sabem, e do seu lado foi tirada a costela. E Adão ficou com uma costela a menos. Agora, isso a Bíblia não fala, mas eu imagino a vida deles. Eu imagino que todas as vezes que Adão pensava em se irar com Eva, ele olhava para o lado e lembrava quem deu. Ele olhava para o lado e sabia a origem dela. Coisa boa, Jesus. Essa daí saiu de mim. Então é carne da minha carne e osso do meu osso. E aquilo que Adão vivia, Jesus vem nos ensinando. Se você bate na sua mulher, você está batendo no seu próprio corpo. Porque são da sua carne. E a promessa, ela veio com esse sinal. Noé. Vamos caminhando na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele fez uma promessa para Noé. E a promessa não era tão boa assim. A promessa era que iria vir chuva. Meu Deus. E Deus manda construir uma arca. E aquela arca teria que ser um sinal para o povo. Peraí, se tem esse homem, só ele e a família dele construindo uma arca desse tamanho, quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Meu Deus do céu. É verdade. O sinal estava mais na cara do que a gente podia imaginar. Mas mesmo assim duvidaram. Mesmo com o sinal duvidaram. Agora, depois do dilúvio, Deus faz outra promessa. E essa promessa é boa. Nunca mais eu trarei dilúvio sobre a terra. E qual foi o sinal? O arco do Senhor Glória a Deus. nos céus. Todas as vezes que eu mandar chuva, que eu mandar água na terra, o meu sinal aparecerá no céu, para que seja por memória que eu não destruirei mais a terra com o dilúvio. E até hoje a gente vê o arco-íris aí no céu. Até hoje, depois de uma chuva, a gente vê ele nascendo no céu. E quem conhece a palavra, quem tem a fé, e quem tem certeza do Deus que serve, olha para o alto, vê o arco-íris e fala: obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
correndo na Bíblia, a gente vê uma promessa feita para Abraão. E qual foi a promessa? De ti sairão muitas nações. Tu serás pai de muitas nações. Meu Deus. E qual foi o sinal? Qual foi a marca da promessa? E para que seja testemunho entre mim e ti, todo macho será circuncidado. No 8º dia, circuncidará. E esse foi o sinal que Deus deu para Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. E hoje nós podemos ver e contemplar que a promessa se cumpriu. E ele foi pai de muitas nações. Porque Deus, ele dá o sinal, ele dá a promessa. Deus dá a promessa e ele dá o sinal. Se algo que alguém te falou, que disse que veio da parte de Deus, não tem um sinal, dificilmente é promessa de Deus. Porque a Bíblia não mente. Ao longo da Bíblia a gente vê a promessa seguida de sinal. Não tem promessa sem sinal. Quando um certo rei iria morrer, Deus fala para Isaías, vai lá e fala para ele arrumar a sua casa que ele vai morrer. Então, Deus mandou te dizer que você vai morrer. Arrume sua casa. Esse rei, ele vira para a parede e começa a chorar e clamar ao Senhor. Isaías saindo no pátio. Deus fala com ele de novo, volta. Porque meu servo está clamando a mim. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Só que o rei fala, mas como eu vou saber que isso é verdade? Isaías, fala assim para ele. Eu vou te dar um sinal. Você quer que o relógio volte 40 minutos ou ele avance 40 minutos? Aí o rei fala assim, avançar é fácil. Que ele volte. E esse foi o sinal de que Deus acrescentou 15 anos na vida dele. O relógio voltou 40 minutos. Interessante, só vou abrir uma aspa aqui. Interessante é que a gente sabe que Josué orou a Deus e o sol parou durante 24 horas. E agora a gente ficou sabendo que o relógio voltou 40 minutos. Porque foi o sinal de Deus. E é interessante quando os estudiosos e letrados vão fazer a contagem do tempo. Para se completar o tempo de hoje, falta exatamente 1 dia e 40 minutos. Glória. E eles não sabem explicar como que falta isso. Faz no calendário solar, faz no calendário lunar e falta 1 hora e 40 minutos. Eles não sabem onde vem isso. Eita glória. Mas como disse Jesus, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos. E revelaste aos pequenininhos que somos nós. E ele faz a promessa a Abraão. E ele dá o sinal a Abraão. E Abraão creu. E isso foi imputado como justiça a ele. Aleluia, Jesus. Ele dá a promessa ao rei Ezequias. E dá o sinal ao rei Ezequias. E se cumpre os 15 anos de vida dele a mais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora vamos falar de Jesus. Que é a nossa Páscoa. Vamos falar de Jesus, que é a nossa salvação, a nossa esperança. Deus, ele usa a boca dos profetas para dar uma promessa. E essa é a maior das promessas que Deus dá. Como sendo a maior das promessas, tem mais de um sinal. Tem vários sinais. Mas o interessante é que o primeiro sinal que Deus dá, ele dá a promessa através da boca de Isaías. E ele anuncia o sinal através da boca de Isaías. E isso será por sinal. A virgem conceberá. Glória a Deus. E dará à luz um filho. Louvado e engrandecido é o Senhor. E quando Maria engravida, aqueles que estavam ligados no reino já entenderam. Coisa boa, Jesus. Quando ela vai ao 8º dia circuncidar o menino, porque nasceu debaixo da lei, viveu a lei, cumpriu a lei. Tem um homem no templo. Esse homem, ele tinha uma promessa do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo tinha dito para ele assim: você não morrerá enquanto você não vê a salvação de Deus. Glória a Deus! É verdade, Jesus. Coisa linda. E quando ele vê Maria com o menino no colo, o Espírito Santo já testifica com o Espírito dele. É ele. É esse menino aí. Ó. Glória a Deus! Aleluia! Ele pega o menino no colo e ele fala assim: Senhor, despede meu espírito em paz, porque eu tenho visto a salvação de Israel. E este foi colocado para tropeço de muitos e edificação de outros. Porque Jesus Cristo tem um mistério diferente. Ele é uma pedra. Mas ele não é uma pedra qualquer. Depende da sua conduta, depende da sua intenção, a pedra que ele vai ser na sua vida. Se você quer viver na luz, se você quer colocar suas obras na luz, quer fazer o bem, se você quer agradar a Deus, se você quer seguir a palavra de Deus, Jesus Cristo é uma pedra de edificação na sua vida. Glória a Deus. Agora, se a sua intenção é má, se o seu coração é totalmente inclinado para o pecado, se você repudia a palavra de Deus, Jesus é uma pedra de tropeço. Porque independente do que somos ou pensamos, ele continua sendo o mesmo. Hoje eu recebi uma mensagem e a pessoa mandou assim para mim: eu me afastei de Deus. Porque eu falei algumas palavras para ela, né? Eu falei para ela assim: eu já percebi que você se afastou. Porque é nítido quando alguém se afasta de Deus. Mas ele não se afastou de você. Porque ainda que somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Só que o interessante é que esse não se afastar da gente é perigoso. Porque aquele que está perto, ele vê tudo o que você faz. E se você se afastou dele, as suas obras já não condizem mais com as obras dele. E até o fim ele vai estar perto de você. Até o fim ele vai estar próximo de você. Isso aqui não é uma palavra de ameaça. É uma palavra de verdade. É ótimo ter Deus perto da gente. É muito bom sentir a presença do Espírito Santo. É muito bom saber que Jesus Cristo, que o Pai e o Filho habitam na gente porque cumprimos o mandamento dele. Ele disse isso. Ele fez essa promessa e ele cumpre. Mas quando estamos andando errantes, quando as nossas obras já não condizem mais com a palavra de Deus, essa presença começa a nos incomodar de uma forma ruim. Porque quando alguém vem pregar a palavra de Deus pra gente, quando estamos nessa situação, já dá uma raiva, já dá vontade de sair, já dá vontade de... já vem esse cara de novo aí. Você manda oi para a pessoa desviada. Você, oi, não é nem paz do Senhor, é oi. Ela já se incomoda. Porque Deus está perto ainda. Mas as obras já não condizem mais. E quando a luz chega, as trevas se incomodam, as trevas batem em retirada. E quando as nossas obras não condizem mais com a palavra de Deus, nós estamos em trevas. Então toda vez que chega alguém da luz, chega alguém cheio da presença de Deus, nos incomoda. E quando essas palavras saem direcionadas pelo Espírito Santo, piorou. É aí que a gente vê onde estamos. Se a palavra de Deus começa a nos incomodar, temos que orar mais. Temos que buscar mais. Porque isso aqui é luz. Isso aqui é paz. Então vamos lá. A promessa do nascimento de Jesus. O sinal que seguia era que a virgem iria conceber. E concebeu. E naquele dia que Jesus foi ser circuncidado, ao 8º dia de vida dele, tinha 2 pessoas ligadas no reino. Este homem que recebeu a promessa do Espírito Santo e uma mulher que profetizava, que chamava Ana. Essa mulher, ela olha o menino, ela fica cheia do Espírito Santo e ela começa a pregar na porta do templo. Ela começa a anunciar o Salvador de Israel.
a salvação de Israel. Interessante é que quando Jesus nasce a salvação para Israel. Mas quando Jesus morre e ressuscita, nasce a salvação para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. A palavra gentil é estrangeiro. Todo aquele que não é nascido nos territórios de Israel. Eu nasci no Brasil, então eu sou gentil. E se Jesus morreu e ressuscitou, a promessa me alcançou. Eu não fui atrás dela, ela me alcançou. Porque Deus é misericordioso. Mas não é qualquer um que pode pedir um sinal para Deus. Certa feita, os fariseus chegam até Jesus e falam assim: se você é o Cristo, nos dê um sinal. Mas a promessa não era para eles. Sem promessa não tem sinal. Jesus olha para eles e fala assim: uma geração adúltera e incrédula pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas. Porque assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no centro da terra. E ao terceiro dia ressuscitará. Mas como a promessa não era para eles, essa palavra não tem sentido algum. Você glorifica a Deus, você sente, porque você entendeu. Porque a promessa é para você. Porque se você entrou aqui, a promessa é para você. E mesmo aquele que entrou vazio, sai cheio. Sai cheio. Mesmo aquele que entrou cheio de problemas, durante o culto Deus esvazia porque Ele é misericordioso. Ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique atento aos sinais. Jesus ele deu um grande ensinamento para os discípulos. Vocês olham o céu e vocês sabem discernir os sinais do tempo. Se o céu está escuro, vai chover. Se o céu está claro, é sol. Vocês sabem discernir os sinais do tempo. Então fiquem atentos aos sinais da vinda do Filho do Homem. Fiquem atentos aos sinais do último dia. Os sinais estão aí. Eu não preciso vir aqui e fazer uma lista dos sinais que antecedem a vida de Cristo. Está escrito. E nós temos livre acesso à palavra de Deus. Nascemos num país livre. Só para você ter noção do privilégio que você tem, da bênção que você recebeu de Deus. Tem países lá do outro lado, lá no continente asiático, que os irmãos, para ler um pedacinho da Bíblia, eles escondem. Eles fazem um chá, sentam na sala e ficam passando como se fosse algo ilícito. O papelzinho para cada um ler. Vai lá no banheiro, lê, chora na presença de Deus, volta, entrega escondido para o outro, vai no banheiro, lê e volta. Meu Deus. Sabe por que o chazinho ali? Porque quando entra a guarda, olha, e quem vê pensa que eles estão tomando só chá. Porque chá pode tomar. Se tiver um narguilha aceso, também pode. Se tiver qualquer droga ali, pode também. Mas a palavra de Deus não pode. Os irmãos vivem assim. Eu vi um testemunho de um missionário que eles evangelizaram com uma menina. E a família dela era do Islã. E ela se converteu ao cristianismo. E hoje ela fica fugindo de cidade em cidade, porque o próprio pai dela quer matar ela. Eu vi um outro testemunho que o homem contou que desenterraram o tio dele e tiraram do caixão porque pensaram que era ele que estava morto ali. Porque por ter se tornado cristão, ele perdeu o direito de ser enterrado no túmulo da família. Nós somos abençoados ou não? É verdade. Aleluia. É interessante a grande tribulação. Que aí vai mostrar que quem realmente entendeu a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quem realmente entendeu a mensagem da cruz. Ou quem só quer o pão. Quem só quer o pão cai. Quem só quer o pão, quando chega no deserto, volta para casa.
recebe o pão e volta para casa. Quem é discípulo serve o pão. Louvado seja Deus. E continua no deserto, caminhando com Cristo. E o pão, ele vem de onde você menos espera. Vem de um jovenzinho pequenininho que nem nome tem na Bíblia. Meu Deus do céu. Mas foi ele que serviu. Foi dele que veio a providência de Deus. Glória a Deus. E como o sinal do nascimento de Cristo foi a Virgem concebendo, e como o sinal de que aquilo que ela estava gerando era do Espírito Santo, foi o anjo aparecer em sonho a José. E como um sinal de que ele realmente era filho de Deus, foi ter fugido para o Egito e voltado para Nazaré, para que se cumprisse a escritura que diz: do Egito chamei meu filho. E para que se cumprisse outra escritura que diz: e o chamarão Nazaré. Sabe por que Nazaré? A Galileia, eu gosto de falar isso, porque é bênção. A Galileia era o lugar onde nenhum judeu gostava. Eram conhecidos como os amaldiçoados. Nazaré era uma cidade dentro da Galileia, que era repudiada pela própria Galileia. Então, Jesus, ele nasce nos excluídos dos excluídos. Ele nasce aonde ninguém imagina. Quando os irmãos vão lá falar para Natanael: achamos o Senhor, achamos o Messias, daquele que os profetas falaram. Da onde? Ele veio de Nazaré. Natanael, guiado pela lei judaica, guiado pelos ensinamentos dos fariseus, ele olha para os discípulos e fala assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia, Jesus. Meu E os Deus. fariseus lá na frente falam assim: nós nunca lemos que de Nazaré saiu o profeta. E ele é o Cristo? Eita glória. Eles olham pela aparência. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. Ele não vê. É por isso que às vezes a gente tenta explicar Deus e não consegue. E às vezes quando a gente tenta explicar Deus, a gente limita a ele a nossa existência. Mas como pode ser um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Como pode ser um Deus só? Não, mas se é três, então é idolatria, é politeísta, peraí. Não, os três são um. Mas como assim? O homem começa a pensar na sua limitação. Se eu não consigo ser três, como que ele consegue? Se ele é três, são três deuses diferentes. O homem fica pensando na sua limitação. Esquece que Deus não é como o homem. Esquece que ele é ilimitado. Se ele quisesse, ele fazia a quarta, quinta, sexta figura e sendo o mesmo Deus. Ele escolheu três porque ele viu que era o suficiente para ensinar o homem. Era o suficiente. Ele não é limitado a três, mas ele escolheu três, porque ele sabia que somente com três o homem aprenderia. E aí o pai faz a promessa do filho, e o filho faz a promessa do Espírito Santo. Mas tem um sinal para a gente saber se realmente viria o Consolador. O primeiro sinal é que Jesus sobe. Ele falou: se eu não subir, o Consolador não pode descer. O segundo sinal é a profecia do profeta, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. E derramarei do meu Espírito até diante dos servos. Glória a Deus. E terá fogo e vapor de fumaça. A lua ficará vermelha e o sol escurecerá. O Espírito foi derramado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, como todo mundo conhece. E foi derramado da forma que o profeta profetizou. Agora os outros sinais estão por vir. E o nosso papel é nos prepararmos. Nos prepararmos para vivermos a última promessa. Porque se alguém tem dúvida de que Deus cumpre promessas,
A Bíblia está aí para provar que ele cumpre. Desde o princípio ele faz promessa e ele dá sinal. E desde o princípio ele manifesta o sinal e cumpre a promessa. E se ele está manifestando os sinais, é porque a promessa, a última promessa, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora você quer ver um sinal evidente da última promessa? O próprio Espírito Santo é um sinal. Paulo ele escreve que o Espírito Santo é o penhor de Deus. Sabe o que é penhor? Penhor é uma garantia de que o dono vai voltar. Eu vou numa loja de penhor, eu deixo um relógio, eu deixo alguma coisa. É a garantia de que eu vou voltar e pagar minha dívida. Aleluia. E o Espírito Santo habitando no nosso meio, o Espírito Santo nos enchendo a cada culto, a cada oração no quarto, a cada vez que nós nos derramamos. O Espírito Santo em movimento é o penhor de Deus, é a garantia de que Jesus Cristo irá voltar e levará a sua igreja. É a nossa Glória garantia, a Deus. Aleluia. o Espírito Santo de Deus. Para quem tem dúvida se ele realmente vai voltar, é só você sentir a presença do Espírito Santo. Esse é o papel dele. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos consolar nas horas das aflições. Nos revelar a verdade, porque a palavra diz que quem vai nos mostrar as palavras de Jesus é o Espírito Santo. E vai nos ensinar todas as outras coisas. Sem o Espírito Santo não tem como fazermos nada. Ele é a promessa, Ele é o sinal, Ele é tudo em todos. É Ele que faz. Então toda vez agora que você recebeu uma promessa, fique atento no sinal. Essa promessa tem sinal? Porque Deus ele é misericordioso. Ele não precisava dar um sinal para Adão. Mas ele deu, para Adão sempre lembrar de onde veio sua esposa. Ele não precisava dar um sinal para Noé. Era só Noé confiar. Mas ele deu o sinal. E até hoje o sinal está nos céus. Porque não é só Noé que duvida. A gente também. Ele não precisava dar um sinal para Abraão. Abraão tinha 99 anos. E Abraão riu. E Sara também riu. Porque não era impossível aos olhos do homem um senhor de 99 anos com uma senhora conceber. E é por isso que o nome do menino foi Isaac. O nome Isaac significa e o Senhor me causou risos. Porque na velhice concebeu. E ele não concebeu com 99 anos, foi um ano depois, concebeu com 100 anos. 100 anos. E gerando filhos. Porque é coisa de Deus. Ele não precisava dar o sinal. Mas ele dá porque ele nos ama. E quando você examina as escrituras, você vê várias promessas e vários sinais. Você vê Davi orando a Deus. É por aqui, Senhor. E Deus fala, é por aqui, dá um sinal para ele. Vai acontecer isso, isso e isso, dá um sinal para ele. Você vê os profetas profetizando quando Jeremias ele começa a enfraquecer seu braço porque as profecias dele não estão se cumprindo. Só que ele não estava entendendo que a profecia dele era para tempos futuros. E Deus ele começa a dar sinal para Jeremias. E os sinais começam a fortalecer o braço de Jeremias. E Jeremias começa a se erguer para continuar profetizando. E Jeremias ele chega num ponto com Deus de uma coragem tão grande, ele era um menino. De uma coragem tão grande que ele foi profetizar e foi lançado no calabouço. No outro dia, quando foram tirar ele do calabouço, ele sai do calabouço profetizando para quem está tirando ele. Glória a Deus. E você será uma vergonha para os seus, porque fez isso e isso, isso contra o Senhor dos Exércitos. O homem que estava tirando ele do poço. Não sei se eu teria essa coragem, mas Jeremias teve. Por quê? Porque recebeu a promessa e conseguiu ver o sinal. Então não fique somente focado na promessa. Tente perceber os sinais. Porque quando você percebe o sinal, a sua fé fortalece. Quando você fica focado na promessa, você não vê o sinal. Só que talvez a promessa não é para esse tempo. A promessa é para um tempo futuro. E aí você vê Jeremias focando só nas promessas.
Só na profecia que ele lançava, que era para o futuro. Mas ele não percebia os sinais. Só que Jeremias ele fez uma coisa que a gente tem que fazer. Ele foi aos pés do Pai. Ele falou com Deus. Ele foi sincero a Deus. Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero mais fazer isso. Eu falo, a promessa não se cumpre, os homens zombam de mim, eu não quero mais. O Senhor manda eu falar e não cumpre, não acontece. Ele foi sincero com Deus. É isso que falta muitas vezes na nossa vida para a gente se chegar mais a Deus. Sinceridade. Os profetas eles tinham 3 características. Eles tinham a fidelidade, a sinceridade e a lealdade. Quando foram chamados por Deus, ninguém falou, eu vou fazer tudo certo, eu não tenho nenhuma falha, e pode me enviar que eu vou. Não, pelo contrário. Isaías fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e eu tenho visto a face do Senhor. Ele declarou que ele tinha lábios impuros. E por ser sincero, foi tocado com a brasa do altar e foi purificado de seus pecados. Jeremias, por sua vez, ele não chegou em Deus e falou assim, pode falar que eu vou lá falar com eles. Ele falou, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu não sei falar, Senhor, eu sou uma criança. Por ser sincero, ele recebe a palavra da parte de Deus. Não diga, eu não sei falar, eu sou uma criança. Porque eu colocaria as palavras da sua boca. E aonde eu mandar, você irá. Então não temas diante deles, porque eu sou contigo. Ele recebeu a palavra do alto, porque foi sincero. Depois da sinceridade, começou a trabalhar a lealdade neles. E depois disso, depois de ser sincero e ter recebido a palavra de Deus, eles começaram a ser leais e fiéis. Tudo o que Deus mandava, eles faziam. Muitos não sabem, mas Isaías andou nu durante 3 anos. Sabe para quê? Só para anunciar uma profecia. Quem seria o profeta de hoje nas redes sociais que andaria nu para anunciar uma profecia? Isaías anda nu e para que todo o povo veja ele, porque a cidade era grande. E quando todo mundo viu, Deus falou, agora fala com eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, como me vistes nu, os seus velhos e as suas crianças e as suas mulheres serão levados nus para a terra do cativeiro. Essa era a profecia. Ezequiel, ele perdeu a própria esposa. Verdade. Só para lançar uma profecia. Deus fala com Ezequiel, sua esposa vai morrer. E você não vai chorar por ela. Meu Deus do céu. E quando vierem te perguntar o que é isto, você diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Como eu perdi a minha esposa e não pranteei, vocês vão perder a sua terra e não vão poder chorar. Perder a própria esposa para lançar uma profecia. Isaías, fiel, Deus fala com ele assim, ó, vai até a profetisa, que era a esposa dele, tenha um filho, e antes que esse filho aprenda a falar, acontecerá isso, isso e isso na cidade de Israel. Agora vá de novo a profetisa, e tenha outro filho, porque antes que ele consiga discernir o bem e o mal, acontecerá isso e isso e isso em Israel. Isaías andou nu para lançar a profecia. Isaías teve 2 filhos para lançar a profecia. Ezequiel perdeu a sua esposa para lançar a profecia. E outra coisa, a língua de Ezequiel se apegou ao paladar. E ele não falava, não conseguia pronunciar palavras conversando. Ele só conseguia desenrolar a língua para lançar a profecia do Senhor. Isso é fidelidade. Isso é lealdade. Então não se apegue muito à promessa que te falaram. Se atente aos sinais e seja fiel e leal ao Senhor. Seja sincero. Porque é interessante quando você para
Senta para ouvir a palavra do Senhor. Porque você começa a raciocinar. E o seu culto se torna mais racional. E você começa a entender aquilo que você está vivendo. Aquilo que você está fazendo. Lembra do começo? Tem sinal que é gerado antes da promessa. Tem sinal que é gerado durante a promessa. E tem sinal que é manifestado após a promessa. Tem sinal que é gerado nos céus. E tem sinal que é gerado na própria carne. Então, às vezes, a gente passa por uma luta, por uma provação. E a gente pensa que está no erro, está no pecado, porque é isso que falam pra gente. Você está no erro, por isso que você está assim. Às vezes não. Tem que ficar atento ao sinal. Porque pode ser um sinal de Deus para a sua vida, para a promessa que vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Imagina Adão nos tempos de hoje. Ele passando e a pessoa vendo que ele estava faltando uma costela. Aí, ó, pecou. Meu Deus, eu vou arrancar a costela dele. Sinal da promessa. Sinal da promessa. Imagina Noé, nos tempos de hoje. Olha lá, ó. Pecou contra Deus, porque toda a geração morreu. Ainda Deus deixou ele para sofrer. Porque tem se multiplicado os acusadores. E isso está escrito. Nos últimos tempos haverão falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores. É por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais e não ao que nos falam. É aos sinais. Toda profecia, ela condiz com a Bíblia. Se não estiver baseado na palavra, não vem de Deus. Se a profecia te afasta de Deus ou te deixa em dúvida, não vem de Deus. Mas não julga o profeta não. Ora por ele. Para você não se tornar igual. Porque o falso é aquele que lança profecia falsa, mas aquele que fala também. Aquele que fala mal do irmão e coloca contenda entre os irmãos, Deus ele odeia. É a sétima coisa. Está escrito em Provérbios. Deus odeia. Então ora por ele. Porque nos últimos tempos vai ter isso. Apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da fé, da sã doutrina. Isso é apostasia. É quando chega um tempo em que a doutrina, a sã doutrina de Cristo, começa a causar comichão nos ouvidos. Começa a causar coceira nos ouvidos. Quando você começa a falar da cruz, quando você começa a falar assim, ó, aqueles que querem viver piamente em Cristo, importa que padeça como ele padeceu. Ah não, isso aí é palavra de derrota. Nós temos que sofrer pelo Evangelho de Cristo. E se ele pedir para a gente dar tudo, nós temos que dar tudo. Não, irmão, isso aí é coisa estranha. Mas se ele falar para a gente deixar pai e mãe e ir para uma terra que lá tem que pregar o Evangelho, tem almas precisando, não, irmãos, daí não. Deixar minha casa. Comichão nos ouvidos. Só que a gente tem que olhar para a Bíblia e ver que os apóstolos passaram por isso. Estevão, quem conhece Estevão? Diácono Estevão. Muito conhecido. Homem cheio de Deus. Que ninguém conseguia debater com ele. Pela doutrina que o Espírito Santo tinha colocado e a autoridade que ele tinha diante de Deus. Quem sabe como ele morreu? Apedrejado. Mas por que ele foi apedrejado? Porque ele cometeu algum crime? Porque pregou a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E quando ele estava ali sendo apedrejado, ele amaldiçoou os homens que apedrejaram ele? Ele falou, bando de fariseus. Ele falou, Pai, não os impute esse pecado. Ou seja, ele perdoou. Ele era tão homem de Deus que ele olha para o alto e ele vê o trono e o filho em pé diante do trono. Glória a Deus, aleluia. Agora imagina você ajoelhado, um monte de pessoa com pedra na mão, e eles querem te apedrejar porque você pregou a verdade.
Porque você pregou a palavra de Deus. Aí você olha para o alto e você vê o trono e o filho em pé. Você fala ou não fala o que você está vendo? Aí tem que ser corajoso. Porque já estão ali querendo te apedrejar por conta disso. Aí você tem essa visão. Eu não sei como que eu reagiria. Posso chegar aqui e falar que eu sou um super crente, que eu falava mesmo igual o Estevão? Não sei. Mas ele falou. Ele foi apedrejado. E morreu dessa forma. E eu tenho certeza onde ele está. Tenho certeza onde ele está. Paulo. Eu estou falando do sofrimento dos apóstolos e dos mártires, porque esses são os sinais que seguiram eles. Esses são os sinais da promessa da vida eterna, que seguiram eles. Jesus, quando ele chama Paulo, ele teve um encontro com Paulo na beira do caminho. O primeiro sinal de que Jesus chamou Paulo foi que ele ficou cego. É um sinal bom ou ruim? Ruim. Ficou cego durante 3 dias. E aí, na cegueira dele, ele tem uma visão de que um homem chamado Ananias iria colocar as mãos nos olhos dele e orar, e ele ia enxergar. E aí, Jesus fala com Ananias: vai lá, coloca a mão no meu servo Paulo. Ele está na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Não, senhor, mas esse homem, ele perseguia a igreja, ele fazia isso e aquilo. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. E foi. Pôs a mão e a promessa se cumpriu. Aí Paulo. Agora Paulo conhece a promessa. Conhece que Jesus Cristo, aquele judeu que todo mundo que falou que ele era charlatão, falou que ele não era o filho de Deus, falou que ele nasceu de José e Maria, que ele não veio de Deus. Aquele Jesus agora ele sabe que ele realmente era o filho de Deus. Que realmente ele foi morto injustamente. E que aqueles que professavam o nome dele estavam certos. E Paulo estava errado. E Paulo agora ele começa a caminhar para a promessa. A promessa que ele pensou que estava caminhando. Estava indo de carro novo buscar a presença de Deus. Como que ele estava indo de carro novo? Chefe da guarda, todo armado, carruagens, cartas, tudo perfeito, sem sofrimento, sem nada. Entra na casa, arrasta os cristãos, prende, uns morrem. Tudo bem, estou servindo a Deus. Mas quando ele se depara com a verdade, ele leva um choque de realidade. Aí ele começa a entender o que é servir a Deus. Sofre 3 naufrágios. Sobrevive. É apedrejado 2 vezes. É expulso da cidade. Sofre perigos de morte na beira do caminho do deserto. Sofre perigos de assaltantes nos caminhos desertos. É expulso da sua própria cidade. É preso injustamente. É levado de cadeia em cadeia. Alguns homens fazem um motim para matar Paulo. E a raiva deles era tão grande que eles falaram assim: não vamos comer comida e nem beber água enquanto esse homem não morrer. Aí Paulo começa a entender e viver a vida com Deus, sofrendo. É interessante que o Espírito Santo avisou Paulo que iria passar por isso. E o sinal dessa palavra do Espírito Santo foi através do profeta Ágabo. O profeta Ágabo, ele pega o cinto de Paulo, ele ata as mãos e os pés, ele fala assim: assim acontecerá com o dono desse cinto, lá em Jerusalém. E os irmãos começam a falar para Paulo: não vai, Paulo, não vai, porque o homem de Deus falou isso e isso que vai acontecer com você, não vai. Ele fala assim: por que vocês estão me importunando? Importa que eu morra pelo nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele vai. E aí o Lucas escreve assim, ó: bom, então nesse momento nós paramos de insistir. Porque ele se posicionou. Porque tem esse detalhe na nossa vida: se posicionar. Muitas vezes a gente fica com medo de perder a amizade.
e não se posiciona. Só que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente esquece disso. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. É mesmo, Jesus. A inclinação da carne é pecado. E é inimizade contra Deus. Eu não vou falar isso para minha glória, porque eu sou muito falho. Só dessa vez que eu consegui ser crente. O rapaz falou hoje no serviço para mim: toma uma cerveja aí. Eles estavam bebendo. Eu falei para ele assim: eu nem suporto o cheiro disso aí. Fui crente dessa vez. Aleluia, Jesus. Nem suporto o cheiro disso aí. Ele, oh, desculpa aí. Ele saiu andando. Dessa vez eu consegui ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Mas é de glória em glória, de fé em fé que a gente vai seguir. Os apóstolos passaram por isso. O diácono Estevão passou por isso. Imagina Pedro, homem que foi amigo de Deus, recebeu a pesca maravilhosa, mas o que muitos não falam é que ele não usufruiu dessa pesca. Jesus, ele deu a pesca como um sinal de que ele era o Cristo. Quando veio todos os peixes, que o barco quase virou, ele puxou, os homens ajudaram ele. Nesse momento ele falou: segue-me. E Pedro largou tudo e seguiu ele. Glória a Deus. Não ficou com o alimento, só ficou com um sinal. Isso foi um sinal, não foi para me alimentar, foi um sinal de que ele é o Cristo. E seguiu. Aleluia. Glória a Deus. João ali com o seu irmão arrumando o barco junto com seu pai. Jesus passa e fala: segue-me. Ele larga aquilo e segue Jesus. Então é necessário um posicionamento na nossa vida. Sejamos fiéis, sejamos sinceros, sejamos leais e nos colocamos na posição de Deus para viver as promessas e perceber os sinais. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração. Oração nunca é demais. Coisa boa, Jesus. Pai, graças eu te dou, Senhor, por ter ocultado, Pai, essas coisas, meu Deus, dos grandes sábios entendidos, Pai, e ter revelado, Pai, aos pequenininhos, Senhor. Senhor Deus, eu sei, Pai, que eu sou pó e cinza, Pai, mas, Pai, estou aqui, meu Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, que cada palavra, Pai, que saiu, Pai, da minha boca, Pai, que não venha do meu próprio entendimento, Pai, mas que seja do Teu Espírito Santo, Pai. Assim como os irmãos foram usados, Pai, nessa noite, Pai. E que grandemente fui edificado, Senhor. Pai, que assim, Pai, que eu seja também, Pai, um instrumento na Sua mão, Pai. Para que nós, Pai, possamos orar uns pelos outros, Pai, e edificar uns aos outros, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e clamo pela Tua misericórdia, Pai. Pela Tua noiva, Senhor. Porque, Pai, o Senhor me fez reconhecer, Pai, a responsabilidade que é, Pai, estar ministrando uma palavra, Pai. Porque não estamos, Pai, falando com qualquer um, Pai. Estamos falando com a noiva do Cordeiro, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos, Pai, lavar nossas vestes, Pai. Não em qualquer água, Pai. Não em qualquer sabão, Pai. Mas no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Aquele Espírito que o mundo não viu e não conhece, Pai. Mas que nós conhecemos, Senhor. Que nós possamos ser cheios dele, Pai. Para que possamos cumprir, Pai, o seu mandamento, Pai. Para que possamos, Pai, viver as suas promessas, Pai. Mas perceber os sinais, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esse culto, Pai, que seja sempre, Pai. Sempre para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu louvo, Pai, engrandeço o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.